Neste momento, neste mês em que encerramos a temática evangelização, eu os convido a irmos até o livro de Atos, no capítulo 3, para vermos, irmãos, que o nosso Deus trabalha, já o fez no passado e ainda o fará no futuro, utilizando-se das circunstâncias que forem, circunstâncias aos nossos olhos que se sucedem sem previsão, circunstâncias que são ao único Deus o cumprimento do seu plano, e Ele se utiliza de cada uma delas, as que surgem para a proclamação do Evangelho. Chamei este sermão de milagre multifuncional. Vocês perceberão que os milagres não têm fim em si mesmos. A finalidade dos milagres vai além dos próprios milagres. Atos, capítulo 3, peço que os irmãos acompanhem pacientemente a leitura dos seus 26 versos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. E à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: "Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: "O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo." E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias.
Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Oremos. Ó Deus, concede-nos lucidez, fidelidade, precisão. Abre os nossos ouvidos, trabalha em nosso coração. Concede, ó Deus Santo, que a verdade que o Senhor fez registrar na Tua palavra, o que o Senhor colocou neste texto, seja por nós apreendido e praticado. Em nome de Cristo nós oramos, Senhor. Amém. Meus irmãos, essa semana eu conversava com um amigo e ele dizia que tinha muitas funções, que ele parecia aquela palha de aço. Sabe aquela palha de aço famosa, que eu não vou dizer o nome aqui? E que se ele não era igual, ele estava chegando perto já. Tantas funções ele exercia e fazia bem. Ele era multifuncional. Nós pegamos os nossos celulares e mexemos neles e temos tantos aplicativos, não é? Nossos aplicativos são também multifuncionais. Nosso celular é multifuncional. Me lembro de tempos atrás, quando a gente ia fazer impressão de um trabalho na escola, um trabalho na faculdade, ou mesmo no trabalho como tal, a gente usava aquelas impressoras matriciais. Lembram-se como elas eram discretas? Parecia que estava matando um porco, né? Gritavam para todos os lados. E de repente surgiram as impressoras jato de tinta e depois vieram as tais das multifuncionais. Elas imprimem, elas copiam, elas escaneiam. Multifuncional. A gente sabe bem o que é isso, não é? Cada um de nós faz muito disso. As mães, em especial, fazem muito disso. Ainda mais nesses dias em que as mulheres trabalham tanto fora de casa, elas são donas de casa, elas são mães, elas são trabalhadoras nos seus empregos ali, exercem a sua função de esposa. Isto é ser multifuncional, não é mesmo? Multifunção. Costumamos pensar em milagres e pedir milagres a Deus com uma função só. Quando nós oramos a Deus que faça alguma coisa por nós: Senhor, me cura porque eu estou doente. E qual é o objetivo que nós temos básico, que vem à nossa mente quando nós oramos? Nosso próprio restabelecimento. Nós oramos a Deus com uma função só. Mas Deus não age com uma função só. Na verdade, o nosso Deus é tão funcional que não dá para contar quantas coisas Ele faz, e ao mesmo tempo. E as ações que Ele faz para a restauração também trazem de si esta característica. O Senhor realizou aqui um milagre, irmãos, e esse milagre não se restringiu a dar saúde para o coxo. Um milagre multifuncional. Eu gostaria que você atentasse para o texto, por favor. A primeira coisa que nos chama a atenção no texto é que, de fato, o coxo de nascença tornou-se saudável. Versículo 2, era levado um homem coxo de nascença. E este homem coxo de nascença, depois de curado, depois de levantado, levou as pessoas a pensarem em alguma coisa grandiosa que lhe havia acontecido e colocando os seus olhos em Pedro e João, achando que eles eram os agentes, os poderosos capazes de fazer aquilo acontecer. Na função geral, dar saúde ao coxo, o Senhor fez aparecer uma função secundária, importante, fundamental, que não estava aos olhos de quem olhava a princípio. Está lá no verso 12, olha lá. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto?
ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Qual foi a primeira função a ser manifesta diante daquelas pessoas por causa de um milagre, de uma cura? A evidenciação do poder de Deus. Primeira função. O milagre aconteceu para dar ênfase ao poder de Deus. Dentro desta função, observe por favor o versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Agora, por favor, vá para o verso 16. Pela fé em um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Observem, a fé em Jesus produziu, a fé que vem por meio de Jesus produziu. Isto é o quê? Isto é a exaltação da autoridade de Jesus, daquele que, crendo em quem Ele é, esperando no seu poder, poder de Deus, pode experimentar as ações que para a sua glória se manifestam. Multifuncional. Exalta o poder, exalta a autoridade de Jesus. Quem tem autoridade? Aquele que teve concedida da parte do Pai autoridade sobre os céus e a terra. Jesus. E também, irmãos, a cura daquele homem, conceder a ele saúde, fazer com que ele deixasse de ser coxo, fez com que as pessoas, a começar pelo próprio ex-coxo, louvassem a Deus. O motivo, a multifunção se expressava também em levantar o coxo não apenas do chão, mas levantá-lo em direção a Deus, para exaltar e adorar a Deus. Olhe para o texto, veja o versículo 8. Tão logo se firmaram os seus tornozelos, 8, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo. E como acaba? Saltando e louvando a Deus. A sua alegria se expressava em adoração ao Senhor. Qual a razão da cura? Adorar a Deus. A multifunção inicial nessa saúde concedida não foi apenas a própria saúde do homem, foi manifestar o poder de Deus, a autoridade do Senhor Jesus e conceder a Ele aquilo do que somente Ele é digno: louvor, adoração. Precisamos trocar um pouco o motivo das nossas orações. Senhor, cura, mas para quê? Qual a razão de ser disto? Exaltação de Deus, no seu poder e na sua autoridade, ou o nosso bem-estar? O Evangelho é multifuncional. O Senhor age com objetivos que nos alcançam, mas que tem a Ele no seu centro. Observa também, por favor, indo para os versos 21 em diante, que o Evangelho, a cura, o milagre, na verdade, é multifuncional, porque ele prenuncia a glória eterna. O milagre prenuncia a glória eterna. Nós sabemos, por lermos vários textos, mas muito especialmente o texto do Apocalipse, de que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, o Senhor nos guardará de todo o mal. Nós sabemos que estaremos guardados por Ele por todo o futuro eterno. E ao pensarmos nisso, olhamos para os milagres e pensamos:
Será que eles têm finalidade somente no tempo? Não. Ele é multifuncional. Ele aponta para a situação do homem na eternidade. Deus, meus irmãos, que sempre cumpre as suas promessas, anuncia por meio de milagres a condição dos seus redimidos na eternidade. Ele começa a dizer sobre a eternidade e prossegue com as promessas. Eu farei o inverso, irei das promessas para a eternidade. Observa, por favor, os versículos 21 a 25, como ele diz que é necessário que o céu retenha Jesus até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. E o que ele faz nos versículos 22 até 25 é citar profecias. Isto é, o milagre se dá para apontar para o futuro glorioso do povo de Deus, em cumprimento da palavra do Deus que é fiel, do Deus soberano, do Deus que, tendo decretado a história, a faz cumprir. Logo, se ele cumpre toda a sua palavra, ele cumprirá aquilo que anuncia por meio de um milagre. Ele levantará os seus redimidos para uma condição que extrapola aquele momento de saúde. Vai para a saúde plena, para a condição gloriosa do redimido diante de Deus. Veja, por favor, se não é isso que está registrado no verso 20. Àqueles que creem, diz o texto, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. O tempo de refrigério o Senhor nos concede desde já, sem dúvida. Se você é crente no Senhor Jesus, você já experimentou a paz. Você já experimentou, e creio experimenta, o descanso nas suas mãos. Se você não está experimentando, creia nele e descanse nele. Você verá que remédio para a ansiedade é confiar em Deus. O Senhor então nos dá paz e nos dá sustento já. Para muitos, por sua graça, Ele restabelece a saúde. Mas isso Ele faz numa antecipação, como que num sinal, num anúncio, um prenúncio do que será a glória eterna. Porque virão tempos de refrigério, e estes virão no tempo muito especial em que Cristo vem a buscar a sua igreja. O milagre é multifuncional. Ao beneficiar a saúde do enfermo, ele traz exaltação ao poder, à autoridade de Deus, louvor ao seu nome. Ele é multifuncional, irmãos. O milagre faz com que a gente perceba que Deus cumpre as suas promessas. E Deus fará mais do que os nossos olhos podem ver agora. Nos colocará numa situação gloriosa por sua graça, na sua presença, sempre mediados por Jesus, em que não haverá mais choro, dor, lamento. A glória da presença do Senhor. Mas tudo isso ainda não apontou para as missões, não é? O milagre é multifuncional, porque ele conduz à proclamação do Evangelho. Quando o Senhor realiza um milagre, quando você é hospitalizado e passa por uma cirurgia e se restabelece, quando você tem alguma doença que não precisa de hospitalização, mas percebe aquele sustento da parte de Deus, por vezes a condição até mesmo de adquirir uma medicação, ou de consultar alguém que tem uma especialidade tal, que lhe dá o diagnóstico preciso, que lhe livra de outras condições e outros tratamentos que vinham pesando sobre você e que agora, com aquela opinião, as coisas parecem que se aliviam, que você tem condições de progredir
porque pela graça de Deus você ouviu alguém que sabia o que estava falando. O próximo passo diante dessas questões que nos alcançam nos nossos dias não pode ser o do silêncio. Diante de Deus, cabe-nos testemunhar a respeito do glorioso Deus que nos sustenta, que por vezes manifesta os seus milagres nos curando diretamente, por vezes manifesta os seus milagres evitando que nós passemos pelo problema, pela dificuldade. Minha esposa vai se lembrar agora, ontem estávamos no carro, estávamos na iminência de sair de uma rotatória e entrar numa segunda via. Lá na iminência, olhando para a direita, verificando se vinham os carros. Hora que deu aquele tempo para passar, quando foi acionar o carro para avançar, ao olhar para frente, passa um ciclista diante do carro. Por uma fração de segundo, aquele homem não foi atropelado. E nós acidentados. Isso é uma questão secundária, isso não tem nada a ver com Deus. O Senhor age. E nós somos surpreendidos por um sem número de circunstâncias que nós, por vezes, não valorizamos. Mas é o Senhor preservando, encaminhando, não permitindo que certas coisas viessem a acontecer. Mas para que isso? Para a exaltação do seu nome e anúncio do seu evangelho. Pedro, então, anuncia o evangelho, irmãos. E se você vai no capítulo 3, dos versículos 13 a 15, você vai observar o anúncio do evangelho começando. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. E vejam, ele começa a anunciar a culpa dos homens, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida. Pregar o evangelho. Um aspecto das multifunções do milagre também impõe o apontamento da culpa. Lembre-se sempre, nos medicamos porque estamos doentes, nos alimentamos porque temos fome, nós procuramos cuidado porque percebemos necessidade deste. Como diremos a alguém que ele deve procurar por salvação, se não for identificada nele a sua culpa, o seu pecado, a sua corrupção? Pedro começa dizendo: vocês mataram Jesus, vocês são culpados. E tendo identificado que eles eram culpados, ele passa ao próximo ponto e coloca muito claramente, veja o versículo 15, parte B: matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Ele exalta o poder de Deus para além do milagre feito no coxo. O coxo passou a andar. Jesus Cristo foi ressurreto dos mortos. Para que teria sido ele ressurreto dos mortos? Foi ressurreto dos mortos por ser o santo de Deus. Este que no comecinho do versículo 13 é dito: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. A exaltação de Jesus é manifesta pelo poder de Deus. Isso é o evangelho. Vocês são culpados. Jesus Cristo, que foi morto por vocês, ressurgiu dos mortos pelo poder de Deus. Ele continua dizendo, versículo 18, que isso cumpriu o plano eterno. Veja o 18. Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. O evangelho a ser anunciado, irmãos, não é o evangelho do acidente, não é o evangelho da liberdade.
do escolha se quiser. O Evangelho, sim, conclama o arrependimento, mas de pessoas que têm consciência de que o Deus soberano tem levado a efeito os seus planos, inclusive pela morte do seu Filho, Cristo Jesus, Deus encarnado, e o fez para a glória do seu nome, manifestação do seu poder, exaltação do seu Filho e para a nossa salvação. Contando o Evangelho, ele prossegue dizendo: é preciso que vocês, então, culpados, se arrependam dos seus pecados. É preciso que vocês, culpados, creiam no Redentor. E isso está registrado nos versos 19 e 26. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Irmãos, o Evangelho é uma das multifunções das ações de Deus na preservação, na qualificação, na restauração da vida das pessoas, das situações, por meio de milagres. Os milagres não são fins em si mesmos. Os milagres são instrumentos de Deus a favor de outras coisas. Mencionamos aqui hoje saúde para exaltar a Deus no seu poder, saúde para exaltar a Deus na sua autoridade, saúde para que o nome de Deus seja adorado, saúde para anunciar Deus cumpre as suas promessas, saúde para dizer no futuro, diante de Deus, teremos pleno refrigério. Em Cristo Jesus não será um resfriado, uma úlcera, um problema articular que será curado. É todo o ser reabilitado da sua condição de pecado e elevado a uma condição gloriosa por causa de Cristo Jesus. Restaurar a saúde de alguém é apontar para a evangelização, dizer dos pecados da humanidade, dizer da glória do poder de Deus ao ressuscitar a Cristo, o servo de Deus. Conclamar as pessoas a pensarem que isto cumpre o plano daquele que é soberano. E por fim, chamar essas pessoas ao arrependimento, à fé, à vida em Cristo Jesus. Por que é que nós pedimos milagres a Deus? Aqui hoje nós vemos cerca de 10 motivos, e todos eles extrapolam a saúde do doente. Deus te abençoe, igreja, a pensar dessa maneira e a progredir no crescimento do seu entendimento diante de Deus e a agir diante das coisas que Deus lhe der para anunciar o Evangelho do Redentor. Deus abençoe a igreja.